Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Aline Meirelles e nesse canal eu falo sobre RH e desenvolvimento pessoal. O nosso tema de hoje é sobre desenvolvimento pessoal, o que faz uma pessoa fracassar. Se você quer aprender sobre isso, não sai daí. Geralmente, o que é que acontece? Nós temos muito tabu para falar sobre determinados assuntos, né? E o assunto sobre fracasso é um deles. A gente não gosta de falar sobre isso porque consideramos que não é algo muito legal. Só que com os fracassos a gente tem muito o que aprender também. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês. Eu dividi por esses dias lá nos stories, né, essa questão desse livro aqui, que fala a respeito de pessoas que dão muito resultado, mas que também aprendem com o fracasso. E eu separei uma frase, né, uma frase de impacto que eu achei muito interessante. Eu aproveito para dar o print agora. Eu achei bastante interessante uma frase de impacto que diz assim: todo ser humano possui em sua natureza a motivação para realizar. Nós, indistintamente, temos a capacidade inerente de utilizar tal potencial e direcioná-lo segundo o nosso desejo à realização de tudo com o que sonhamos. Então, todo ser humano tem a capacidade de direcionar o que quer e conseguir o que deseja. E sobre o tema fracasso, eu acho muito importante você se perguntar: poxa, o que é fracasso para mim? É muito engraçado, né? Porque eu tenho um conceito sobre fracasso, mas até então eu não tinha me feito essa pergunta. O que é de fato fracasso, né? Para mim. E eu coloquei duas observações aqui. Fracasso é, primeiro, me deixar abalar com o que falam. É quando eu me percebo abalada por alguma coisa que foi dita, que veio do externo e eu deixei isso entrar. Para mim isso é um fracasso. E o segundo ponto é desistir de algo por ir na onda dos outros. É quando eu me deixo levar pela mentalidade, pela cabeça, pela postura dos outros, né? É muito difícil isso acontecer comigo, mas quando acontece, eu considero isso como um fracasso, porque eu estou abrindo espaço ali na minha vida para permitir que outras pessoas interfiram em um dia a dia que desconhecem, porque só quem sabe o meu dia a dia, a minha vida, o que eu sinto, o que eu passo, o que eu vivo, como é a Aline verdadeiramente fora, nos bastidores, sou eu. Então, quem te conhece verdadeiramente é você, ninguém mais. As pessoas podem supor, podem dizer que você é um insuportável, é legal, é um arrogante, é gente boa, é isso, é aquilo. Mas só quem sabe quem você verdadeiramente é, né, e como você age nos bastidores é você. Aí tem um outro trechinho que eu achei muito interessante do livro também, que diz assim, ó: quando algo não acontece conforme a previsão das pessoas, né, de todos nós, o que é que a gente faz? A gente assume uma postura de invulnerabilidade, de inflexibilidade, como se tivessem certeza de que tudo terminará de acordo com a sua idealização. Isso as impede de procurar alternativas para poder corrigir a rota e permitir que o objetivo seja alcançado. Então, o que foi que eu entendi disso aqui? Eu idealizo uma situação e se não acontecer tal qual eu idealizei, eu sou uma fracassada, né? Eu fracassei. E aí você fica tão inflexível que você acaba não buscando alternativas para alcançar determinados objetivos. Você estaciona, né? É assim e ponto final. E eu não aceito mais alternativas, eu não aceito sugestões, eu não aceito nem refletir a respeito do acontecido. E essa inflexibilidade vai te provocar o quê? Um bloqueio, um estacionamento. E aí você atribui a um fracasso. Ao invés de... Quando eu falo você, gente, eu tô falando de todos nós, tá? Ao invés da gente encontrar alternativas, né, para corrigir essa rota de uma forma mais ágil e assertiva. Uma das características das pessoas que têm um perfil semelhantes ao meu,
empreendedor, que gostam de trabalhar com resultado, é a impulsividade. E eu me considero uma pessoa extremamente impulsiva. Só que essa impulsividade, ela tem dois pontos, um ponto positivo e... Não, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Os pontos positivos é não deixar de fazer as coisas pela opinião do outro. Como eu disse, eu raramente escuto as coisas ruins que as pessoas jogam em cima de mim. Eu posso chorar nos bastidores, mas eu tento ao máximo não absorver. Eu recebo, sinto, mas eu devolvo, né? Eu não deixo aquilo entrar para poder... Sabe quando você paralisa o seu serviço, bloqueia e não quer continuar fazendo as coisas? Eu não permito que isso aconteça comigo. 2, no âmbito profissional eu faço o que amo e amo o que faço, eu sempre digo isso, então dificilmente eu vou deixar as críticas, as opiniões, a desestimulação, eu apenas continuo. Eu escuto tudo, leio tal, o que me afeta eu apago, o que agrega eu respondo, eu utilizo aquilo como exemplo, mas dificilmente eu vou parar a minha caminhada porque A ou B acha isso ou aquilo de mim. E os pontos negativos, na minha opinião, é fazer algo precipitadamente e se arrepender no segundo seguinte. Então, por exemplo, às vezes alguém me fala uma coisa e eu não tenho aquele filtro. Peraí, eu vou filtrar o que essa pessoa disse. Então, assim, geralmente eu já tomo logo satisfação, eu já quero colocar as cartas na mesa. Não, vamos resolver isso aqui agora? E essa impulsividade acaba atrapalhando, sim, um pouco as nossas relações, o nosso trabalho, né, o nosso dia a dia, porque você tem que filtrar essa informação e entender que cada pessoa pensa de uma forma diferente. Não é porque você tem essa postura que você vai sair por aí atropelando, colocando as carroças, né, na frente dos bois e tomando decisões sem pensar, sem refletir. Então, esse é um ponto que a gente precisa trabalhar, as pessoas que têm essa questão da impulsividade, né, para não se arrepender no segundo seguinte. E para fechar esse vídeo, esse tema de hoje, eu coloquei assim, por que fracassamos? Então, existe uma série de coisas que possibilitam esse fracasso. Primeiro, colher os frutos sem semear, e quando você quer colher sem plantar, sem semear de fato. 2, quando você busca mudanças muito bruscas, por exemplo, o livro traz uma questão que eu achei o máximo. Pessoas que buscam a sua paz interior e estão ali naquela agitação da cidade e acham que indo para o campo vão encontrar a sua paz interior. Só que não pensam na incompatibilidade de realidades. Pessoas que pensam totalmente diferente de você, estilos de vida totalmente diferente, você está acostumado com a agitação e aí você vai bruscamente para a calmaria. E quando você percebe que essa paz não é o ambiente externo que vai trazer para você, na verdade é o seu ambiente interno, o que é que vem? A frustração. Porque aí você agora acaba culpando o local, né? Se antes era a cidade, agora é o campo. Então vem a frustração e aí você cai em si e agora o conceito de fracasso fica ainda mais perigoso, porque antes era a sua vida que fracassou, né? Alguma área da sua vida que fracassou. E o pior é quando agora você passa a se denominar como um fracassado. Olha só, quando você não isola esse fato. Então isso é muito importante você refletir que são situações isoladas, não é que você é o fracassado. Foi alguma situação que não deu certo e que com a sua inflexibilidade, a sua invulnerabilidade, você acabou não recalculando a rota para alcançar por outros caminhos os seus objetivos. Então, o que é que a gente tem que fazer? Aceitação das nossas fraquezas, né? Por exemplo, as minhas decisões fixas, que eu quebro a cara 10 vezes por mim. Se eu tivesse escutado, por exemplo, minha mãe, se eu tivesse escutado meu esposo, eu teria acertado o caminho, mas eu não sou eles, eu sou eu, então eu quebro a cara 10 vezes para poder aprender. E você entender que existe sempre um ponto ali de equilíbrio, onde você vai acertar e vai errar, e não será a pior das piores pessoas
por situações isoladas de erro e de acerto. Você não é nem o seu erro, nem o seu acerto. Você é muito mais do que isso, né? Então, essas situações pontuais de sucesso e situações pontuais de fracasso fazem parte da nossa vida, onde a gente precisa vivenciar determinadas situações para aprender alguma coisa que muitas vezes a gente nem sabe o que é, só quando acontece que você acaba compreendendo determinada situação, e que esse equilíbrio é que constitui aí o nosso dia a dia e a nossa vida, porque a gente precisa passar por essas situações como uma missão de vida, como o crescimento do planeta. E eu sempre reflito, o que é meu aqui nesse planeta, né? É só o que é meu de fato são as coisas que eu trouxe e as coisas que eu vou levar. Então, o que eu sinto, o que eu sou, o que eu aprendo, o que eu vivo, as minhas experiências, os meus relacionamentos, é tudo aquilo que a gente leva, tá bom? Gente, essa foi a mensagem de hoje, porque de fato eu achei muito legal essa mensagem desse livro, Pessoas de Resultado. Tô indicando tanto pra vocês, né? Mas eu só indico o que é bom. O que não é bom eu deixo pra lá. Se possível, invista nesse livro de Luiz Fernando Garcia, muito legal, adorei. Foi uma sugestão de um rapaz que estava lá na seção dos livros. Eu achei bacana, comprei, valeu a pena, fez total sentido. E eu espero de fato que vocês invistam, né? Entendam que às vezes a gente passa por determinadas situações que podem no momento não ser agradável, mas que faz parte do nosso crescimento, tá bom? Se vocês quiserem que eu continue gravando pautas sobre desenvolvimento pessoal, coloca aqui nos comentários. Aline, gostei, deixa o feedback, porque aí eu vou saber mensurar se vocês gostaram desse conteúdo ou não. Até o próximo vídeo, um grande beijo, até lá, tchau, tchau!